Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran. Como eu falei para vocês na resenha passada, esse mês será dedicado apenas à personagem Maria de Nazaré. Na obra passada eu falei um resumo da sua vida com alguns aspectos que eu trouxe sob a ótica espírita, e dessa vez eu trouxe também a figura de Maria contida nesse livro que se chama Mulheres do Evangelho. Então são personagens femininas que foram retratadas nos evangelhos e que através da escrita de Estevão, é uma obra psicografada pelo Robson Pinheiro e ditada pelo Espírito Estevão, que ele conta os aspectos mais elaborados acerca da imagem, da figura, da personalidade de Maria. E aí, embalados com essa música, vamos dar início à nossa resenha. Só acrescentando que essa obra, eu conheci ela tem mais ou menos uns 14 anos atrás. Já li ela umas 2, 3 vezes e sempre que eu preciso fazer alguma pesquisa ou fazer alguma consulta bibliográfica acerca de algum personagem da Bíblia ou do Evangelho, eu consulto também esse livro. Então eu acho importante, a literatura, porque ela tem essa plasticidade, nos permite mergulhar sobre diversos prismas acerca de uma pessoa, de uma história, enfim. Então me acompanhe, curta, compartilhe esse vídeo que está muito top. Bem, acerca desse livro, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Mulheres do Evangelho e outros personagens transformados pelo encontro com Jesus é o que trata esse livro. Porém, no capítulo 9 desse livro, esse capítulo é dedicado somente à personagem Maria de Nazaré, onde ele coloca também, intitula Maria Consciente. Vou aqui dar uma baixadinha no som para a gente poder entender um pouquinho melhor o que traz essa obra. Voltando aqui para os slides para ficar melhorzinho, para vocês entenderem. Vou ler algumas passagens, alguns trechos para vocês sentirem a pegada da obra. Bem, ele faz uma apresentação da obra, uma abordagem, nos convidando a conhecer Maria do ponto de vista cósmico, do ponto de vista mais amplo. E ele apresenta da seguinte forma. Ele dizia que a vida de todos os homens estavam vazias de elementos superiores. O homem terrestre encontrava-se com fome de Deus e sede de sua misericórdia. Em todas as nações da terra, o clamor das multidões, o desespero dos povos. A ideia de Deus necessitava de maiores elaborações, da força moral do exemplo. Então, assim, a gente começa a contextualizar o momento histórico em que o evangelho aconteceu, em que aquelas personagens protagonizaram a história da humanidade, que fizeram parte, é algo que é inegável. Não estou falando aqui de religião, contexto religioso, mas de um fato que aconteceu na história, Então, a civilização romana naquela época, 2000 anos, já se encontrava em decadência, em todos os sentidos. Era uma sociedade que vivia com base em guerras, em transações comerciais, e que os povos da época, assim como hoje, porém antigamente muito mais de forma acentuada, existia o sofrimento, a escravidão, e levando em consideração também que a ciência na época era muitíssimo atrasada, Como falamos de ciência, falamos em todos os aspectos, tanto as ciências físicas ou biológicas, quanto as ciências psicológicas, Então, naquele momento, era um momento muito difícil para a humanidade, em que apareciam doenças incuráveis, guerras, divergências, sectarismos, Então, a Galileia e a Judéia era ali uma região de muitos conflitos, de muito sectarismo, de algumas religiões muito fundamentalistas. Então, houve a necessidade de vir, naquele momento, pessoas com a envergadura de Maria e Jesus. Gente, só dando aqui uma pausa, pronto, porque já ia atrapalhar aqui a nossa, dando continuidade, perdão aí. Então foi dentro dessa necessidade que foi preparado também o caminho para a encarnação do verbo divino chamado Jesus. Então, do ponto de vista espiritual, toda uma preparação para que esses seres de luz pudessem encarnar-se na humanidade.
E aí ele descreve ela da seguinte forma: ela era uma estrela, talvez uma estrela perdida das constelações do firmamento, perdida sim, pois o seu amor irradiava-se em mundos do infinito, não lhe permitindo ficar parada, fixa na inércia. Era uma estrela errante que tinha sua morada entre os astros da imensidade. De onde vinha essa estrela candescente e misteriosa? De quais espaços, universos ou dimensões viria a estrela virginal? Não importa, talvez de Sírios, Canopus ou Aldebaran, de qualquer lugar, de todas as épocas. Então ele já começa da apresentação de Maria como um ser extracorpóreo, né? Um ser que, em relação às coletividades, à humanidade, ela está numa ascendência moral muito superior. E aí ele diz que a estrela assumiu morada no coração da humanidade. É Maria, simplesmente Maria. Sua vida transformou-se em um símbolo de ternura e esperança para os deserdados. Seus pés caminharam sobre os espinhos das roseiras e sangraram no contato com os caminhos tortuosos e difíceis dos filhos da terra. Deixou sua marca indelével na vida das mulheres de todas as origens, de todos os povos. Em sua pessoa, a mulher alcançou as estrelas e, através de sua santíssima maternidade, divinizou a expressão de mãe. Amparada pelos roxinóis e pássaros que cantavam, a sombra da amargura teceu seu manto alvo na via dolorosa de todas as mães da terra. E, como estrela, apagou-se entre as sombras e a escuridão das vidas sofridas, a fim de que o homem não se sentisse humilhado ante a grandeza de sua alma. Experimentou o esforço inaudito de ser a mãe dos pecadores, a fim de conduzir o homem terrestre no caminho das estrelas. É Maria, simplesmente Maria. Então aqui ele já faz uma apresentação psicológica da importância dela para a humanidade, né? Então não foi simplesmente uma mulher comum, né? Ela foi, como eu disse na resenha anterior, portadora da mensagem máxima, né, marcial para a humanidade, que foi o evangelho, através do seu filho Cristo Jesus. Então, o papel de Maria foi muito relevante, né, essa questão do feminino, essa questão da maternidade, que na época estava muito esquecido, existiam muitas divergências, existia muitas deturpações acerca da figura da mulher, né? E aí com Maria trouxe essa simbologia muito forte, marcante, né? E essa aproximação entre filho e mãe, então foi um papel importante também para que a humanidade pudesse espelhar nessa necessidade que todos nós temos de nos aproximarmos desse amor maior, desse amor divinizado, representado na ternura e na figura de Maria, dessa maternidade, né, maior. Dando continuidade, ele diz assim, que Maria de Nazaré, espírito virginal, já experimentando em várias e várias encarnações, aceitou o mandato sublime de ser a mãe do Senhor do mundo, espírito milenar que desenvolveu o sentimento e a ternura em grau superlativo. Assumiu a condição de mãe do Senhor, a fim de preparar-lhe os passos em sua missão de amor. Não foi escolhida qualquer mulher ou qualquer espírito para recepcionar o Salvador. Maria de Nazaré, assim como José, foram os eleitos do Senhor devido às experiências vivenciadas ao longo dos séculos em outros mundos. Então, mais uma vez, o autor traz aqui uma abordagem significativa e muito interessante acerca de Maria, porque quando a gente não tem outros elementos além do Evangelho, nós ficamos meio que perdidos diante de alguns mistérios ou situações que a gente fica se perguntando, né? Por que Maria, né? Por que de todas as mulheres ela? E a gente passa a conhecer, através desse conhecimento das reencarnações, das encarnações, que a Terra não é a única morada do Espírito e que existem sim outras civilizações, outros orbes, igual ou mais superior do que a Terra, e que esses espíritos que são avançados intelectualmente e moralmente vêm e ajudam a humanidade que está em atraso ou intelectualmente ou moralmente para que ela possa avançar. Então essas sociedades, essas civilizações mais iluminadas, mais angelicais, encarnam-se em planetas às vezes mais inferiores, considerando a relatividade em relação à evolução dos mundos, do ponto de vista sempre moral, para ajudar no avanço e progresso da humanidade. Porque não existe tecnologia, ciência perfeita, se não tiver também a moralidade que possa estar ali pareando o homem para que ele possa ser um ser em que possa construir uma sociedade equilibrada.
Então, através dessas almas que vieram encarnar-se no planeta, não reencarnar, porque eles não tinham karma ou provações ou débitos com este planeta, mas eles vinham como missionários, né, dar um impulso através do seu exemplo, se corporificando na imagem de homem e mulher para que pudéssemos, né, termos essa referência, né, para que pudéssemos ter esse contato mais direto, devido à nossa inferioridade, né, a nossa linguagem ainda muito rudimentar. Então, ele faz essa apresentação de Maria como espírito virginal. A sua imaculada, a sua virgindade vem nesse sentido, né, de um espírito com uma ascendência espiritual e moral muito além da humanidade, como ele fala aqui, num grau superlativo, muito além da nossa compreensão, né? Então, ela tem essa ascendência moral sobre as coletividades, sobre a humanidade. Então, por isso a relevância de Maria para que ela pudesse receber no seu ventre o Cristo Jesus. Fizeram até uma comparação uma vez didática que diz que o papel não segura fogo, só o fogo segura fogo. Então, só um perispírito, a semelhança do Cristo, que é um espírito já puro, né, que poderia estar compatível com o perispírito de Maria. Então, por isso que ela foi escolhida muito antes dela mesma encarnar-se aqui na humanidade, né? Dela nascer, né? Se corporificar aqui na humanidade. De nascer como todos nós nascemos, do ponto de vista biológico. Ela conheceu José, eles noivaram, casaram e tiveram Cristo, né? Receberam Cristo, né? Através ali do enlace do casamento. E aí ele continua: Maria, desenvolvendo sentimento e a meiguice, aliadas à consciência íntima de sua tarefa, desempenhou sua missão conforme o pensamento sublime dos espíritos superiores. Os primeiros passos do mestre nos caminhos do mundo foram secundados pelos esforços da doce menina de Nazaré. Seu amor e sua dedicação aos princípios superiores a prepararam para a tarefa importante de ser a doce mãe de Jesus. À noite, quando Maria dormia, seu espírito redimido libertava-se dos limites vibratórios do corpo físico e elevava-se às alturas das dimensões espirituais. Ela inebriava-se das luzes da luz do Cristo. Era orientada naqueles momentos quanto à natureza de sua tarefa. Gabriel, que é o nome que ficou conhecido elevado mentor espiritual de Maria de Nazaré, procurava envolvê-la de modo constante em suas vibrações dulcíssimas. Então, como nosso planeta é um planeta de vibrações muito densas, Maria constantemente à noite ela saía do corpo físico, né, em espírito, e encontrar-se com Jesus, beber da luz do seu Senhor, né, para que ela pudesse se fortalecer para a tarefa que poderia vir, que viria, aliás, e que a perseguição ferrenha por conta das sombras representada na época por alguns reis, sacerdotes, enfim, poderiam atrapalhar esse projeto, né, de luz da vinda do Cristo aqui na Terra. Então, o papel dela foi essencial e muito importante. Ela foi muito bem assessorada por essas entidades iluminadas, inclusive pelo Cristo, que ela recebia conselhos, inspirações e era muito bem orientada. Isso antes dele encarnar-se. Bem, passou-se toda aquela história que todos nós conhecemos, que foi apresentada de forma resumida na resenha anterior. Quem não viu a resenha anterior, que Maria de Nazaré, vejam, porque é uma continuidade. E depois de tudo, né, dessa saga aqui na Terra, né, de sua vinda marcante, de sua presença lirial, agora no plano imortal, seu espírito sublime auxilia o mestre na obra de conscientização das almas. Nenhuma decisão em relação aos destinos da terra é tomada sem o maternal parecer de Maria. De seu coração luminoso partem os raios da misericórdia, que ilumina a noite triste de espíritos sofredores do planeta. Juntamente com Jesus, sua alma alcandorada administra as manifestações de misericórdia para os corações dos homens. Então, aqui mais uma vez já mostra e demonstra o autor que ela não continua inerte, né? Mesmo após a sua estada aqui na Terra, do ponto de vista físico, em espírito, Maria ainda continua auxiliando a humanidade, porque somos humanos e humanidades encarnados. Só que esse tempo que a gente passa aqui na Terra é um momento limitado, né? Depois a gente passa para o plano espiritual e aí retornamos novamente e essa humanidade vai se renovando. Nesse período de idas e vindas, Maria está sempre ali nos amparando em tudo que precisarmos. Né? Porém, nós precisamos nos educar, precisamos nos inspirar nos seus exemplos, precisamos vivenciar o Evangelho. E ela nos ajuda de todas as formas, mesmo para os espíritos que faliram quando aqui estiveram encarnados e que passaram para o plano espiritual, Maria continua socorrendo, inclusive, especialmente, aos suicidas. Né? Como eu falei na obra anterior,
ela tem esse papel, esse trabalho imenso em relação ao resgate, à redenção da humanidade como mãe dulcíssima e misericordiosa. Então existe a justiça e a misericórdia. E Maria tem o papel de administrar essa parte da misericórdia. Bem, para finalizar, não podemos esquecer também que outras mulheres são citadas aqui nessa obra, que é a Mulher do Evangelho, que foram muito importantes também para a completude do Evangelho. O Cristo, como figura central, viril, deu voz a essas mulheres, né? Fez com que também essas mulheres fossem protagonistas, né? Embora a época não permitisse tanto. Então, ele foi precursor, vamos dizer assim, do empoderamento feminino, né? Onde a mulher na época não tinha voz, não tinha vez. E aí vamos colocar o nome dessas mulheres: Madalena, Susana, Joana de Cusa e tantos outros corações femininos que serviam a Jesus. Ajustaram-se ao coração maternal da Santíssima e até agora, no escoar dos milênios sem fim, atendem a todas as súplicas de amparo de todos os corações que se deixam martirizar no calvário da maternidade e nos embates das sombras contra as luzes, né? Então é um derramamento, né, de luz sobre todos nós, né? Assim como para aquelas mulheres da época, Madalena, que depois encarnou-se como Teresa d'Ávila, depois encarnou-se como Madre Teresa de Calcutá, Susana, Joana de Cusa, depois como Maria Angélica dos Anjos e agora como Joana Angélica, né, ou Joana de Ângeles, que é a guia espiritual do Divaldo, enfim. Foram mulheres que cruzaram com a vida do mestre, entre outros personagens também, e que tiveram suas vidas transformadas, né? Então, assim, eu espero mais uma vez que eu tenha, de alguma forma, apresentado da melhor maneira possível essas obras de cunho maternal, né? Que é o mês que pede Maria de Nazaré, e que possamos, junto com essas obras, procurar ler, procurar conhecer mais, nos aprofundarmos, para que a gente possa se inspirar e nos tornarmos pessoas melhores, né? Para que possamos ser também um ponto de luz, um foco de luz. Então, que essa resenha seja dedicada a todas as mães, todas as mulheres, todas as mães esquecidas, todas as mães que ainda não são mães do ponto de vista biológico, mas que abraçaram a maternidade do ponto de vista do coração, né? E que também todas as pessoas que se encontram órfãos, né, e doentes do mundo, da alma, possam ser amparadas pelo amor, pela misericórdia, pela luz matinal de Maria de Nazaré. Obrigada pela companhia de vocês. Curtam se vocês acharam esse vídeo ótimo. Compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. Não esqueçam. Beijos. Até a próxima resenha, que eu vou finalizar com Paz na Terra, que vai ser a última resenha dessa temática de Maria de Nazaré. Beijos. Até mais.